18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. É isso aí, estamos juntos mais uma vez aqui no 18 horas com você. Eu, Karime Leão, e ele, Cid Soares. Boa noite, Cid. Buenas. Fala que segundou, fala aí. Poxa, o tempo, depois quando tem um Quase, feriado, né? A gente fica assim, né? Segundou, né? Não, terça-feira já, gente. Vamos Obrigada. lá, vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Ferramenta de inteligência artificial vai ajudar a prever o desmatamento na Amazônia. Deputado federal do Amazonas quer propor plebiscito sobre a pena de morte no Brasil. Deputada estadual apresenta projeto de lei para resguardar cotas da Universidade do Amazonas. Governo federal reforça ações de proteção no território Yanomami. Entre as medidas está a retirada de garimpeiros ilegais do território. 18 horas. Começa agora o 18 horas de hoje, terça-feira, dia 2 de maio, e o ano é 2023. 18 horas. E tivemos hoje mais um capítulo da interminável novela da Capivara Filó. Gente, deixa a galera em paz, né, gente? Pô, deixa a Filó lá e o tutor dela em paz. Bom, vamos lá. Hoje, servidores do IBAMA, junto aí, né, com o grupo de ambientalistas, biólogos, veterinários, pesquisadores, ativistas e protetores ambientais, fizeram um ato de repúdio contra os ataques ao sistema de proteção do meio ambiente, a ciência e a legislação ambiental no Brasil. Sério? É sério. Estão assinando esse recibo, né? Mas, enfim. Olha, o ato foi também, né, para demonstrar apoio ao trabalho desenvolvido por servidores do IBAMA aqui no Amazonas. A repórter Eudinera hoje foi lá e acompanhou essa manifestação pró-IBAMA. Vamos conferir aí. Ambientalistas, biólogos, veterinários, pesquisadores, ativistas e protetores ambientais se reuniram na manhã de hoje na sede do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, aqui em Manaus, em um ato de repúdio contra os ataques ao sistema de proteção do meio ambiente, à ciência e à legislação ambiental no Brasil. Os especialistas lembraram que capturar e manter animais silvestres em casa sem autorização é crime previsto nas leis 5.197 de proteção à fauna e 9.605 de crimes ambientais, com faixas e cartazes com dizeres como: domesticar animais silvestres não é respeitar a natureza do animal, é maus tratos, e ainda respeito ao IBAMA e aos seus servidores. O grupo demonstrou apoio aos servidores do IBAMA na missão de proteger o patrimônio natural do país, a biodiversidade e os animais silvestres. O especialista em fauna silvestre, Diogo Lagroteria, um dos organizadores do ato, explicou que o objetivo é apoiar os servidores do IBAMA que nos últimos dias sofreram uma série de ataques, além de sensibilizar a sociedade sobre os riscos de manter animais silvestres como pets para obter likes nas redes sociais. Diogo Lagroteria lembra ainda que, de acordo com a legislação ambiental, o uso desses animais de forma irregular pode causar danos severos ao ecossistema. O grupo também denunciou que o IBAMA passou por um processo de desmonte e sucateamento no governo Bolsonaro. Um exemplo disso foi a desestruturação dos CETAs, que são os Centros de Triagem de Animais Silvestres, fundamentais para o resgate, recuperação e reintrodução desses animais apreendidos. O IBAMA foi extremamente atacado nos últimos dias por pessoas que desconhecem a legislação ambiental e que apelaram ao sensacionalismo e à emoção das pessoas para se autopromover. A gente entende que o IBAMA precisa de melhorias, o CETAS precisa de apoio, até porque a gente vem de anos de falta de recurso, de sucateamento das instituições e das políticas ambientais, mas não é atacando esse órgão que sempre foi referência no combate aos ilícitos ambientais que a gente vai ajudar a proteger a nossa biodiversidade. Diogo Lagroteria, que também é analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes, ressalta que a exploração sensacionalista dos animais silvestres nas redes sociais
incentiva o comércio ilegal desses animais. Além disso, segundo ele, faltou debate científico no caso envolvendo a capivara filó. Para a gente realmente entender toda a problemática que está por trás das pessoas levarem animais silvestres para casa, usarem esses animais para se autopromoverem em redes sociais, em busca de like, em busca de engajamento, porque isso muitas vezes acaba favorecendo o tráfico de animais silvestres, acaba favorecendo a captura de animais silvestres da natureza. As pessoas que não têm tanto conhecimento biológico, ecológico dessa situação, podem achar bonito você ter um bichinho em casa para ficar ali dando um banho com shampoo, botando roupinha, fazendo videozinho, mas isso pode ser um grande problema para a nossa biodiversidade. O lugar de animal silvestre é na natureza. Eles desempenham uma série de papéis biológicos que são importantes para a natureza. Desde o governo Michel Temer, o IBAMA e outros órgãos federais que cuidam do meio ambiente, como o ICMBio e o INPE, tiveram vários cortes de verba, desmobilização de servidores e interferência na atuação em campo. O rombo no orçamento do IBAMA foi de mais de 70%. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ah, gente, para, né? Essa história já passou do limite aceitável. Um órgão federal insistir nesse caso, num caso que é bastante comum aqui na região, é sim um erro de gestão e de comunicação brutal. Gente, tá faltando aí noção. Tá faltando noção, só pode ser. Esse caso deve sair da exposição pública. Está reclamando que está jogando o nome da instituição na lama? Para! E resolve de uma forma mais discreta. Vocês só estão conseguindo piorar e ganhar o ódio, né? Os haters da população. Tá aí nas redes sociais, todo mundo criticando e muito o IBAMA por essas ações. É um caso simples de se sentar e resolver de uma forma amigável e não esquecendo o princípio da razoabilidade, gente. Não é a ferro e fogo. Estamos numa região em que a gente está invadindo o território, o espaço desses bichos que moram aqui. Nós estamos aqui no quintal deles, digamos assim. Existem leis, ok, para serem cumpridas, é claro, mas, de novo, é preciso analisar caso a caso, como este da capivara filó. Fizeram um tsunami numa gota d'água, agora virou pessoal, parece. E o pior que quanto mais falar, quanto mais mexer, quanto mais esse assunto permanecer em evidência, vai ficar pior. E digo pior para o IBAMA, que já ganhou haters e cada dia ganha mais haters. Vocês estão tentando resolver ou melhorar, mas está ficando pior. Chegou a hora de tirar essa questão do lado pessoal, que é o que parece que está, virou pessoal, e resolve de uma outra forma com o princípio da razoabilidade. Tá feio. Karine, olha só, pelo que eu entendi na voz aí do rapaz que fez a comunicação, o comunicado, primeiro ele fala que o rapaz fez isso para ganhar likes. Primeiro, fez os vídeos, nem imaginava que fosse dessa repercussão toda. Ninguém imagina. Quando você faz um vídeo, você não imagina isso. Você não tem como prever esse tipo de sucesso. Tá usando o bicho para ganhar like. Que história é essa, cara? Outra coisa, vai ali no outro lado do rio, atravessa o rio aí. Tem. Um bicho preguiça passa na mão de não sei quantos turistas. Eu calculo que por barco deve ser umas 80, 100 pessoas. Então um bicho preguiça passa na mão ali de um turista, de 80, 100 turistas por dia. Para tirar foto. Isso é o quê? Isso é o quê? Então, acho que o nosso querido amigo aí do IBAMA está confundindo as coisas. Não sei nem se ele é daqui, né? Então, as pessoas que estão com esse cálculo aí de ódio, realmente é de causar ódio mesmo, indignação um negócio desse. A capivara teve que viajar de avião, com dinheiro público. Exato. Né? Aí já estão metendo uma confusão de governo Bolsonaro, que não tem mais nada a ver com isso. Porque os bolsonaristas... porque desaparelhou. Então, aproveita o que sobrou da vaquinha virtual que o Agenor fez para pagar a multa que o IBAMA cobrou de 17 mil, sobrou muito dinheiro e eles doaram para ajudar o IBAMA a
reestruturar ali na situação. E vamos ótimo. trabalhar, meu irmão, tem muita coisa para fazer aí, certo? Tá na hora, hein? Vamos começar a abrir os olhos aí. Combater tráfico de animais, combater desmatamento ilegal da Amazônia, dar condições para os ribeirinhos preservarem a floresta, porque são eles sim, os verdadeiros protetores da floresta e da fauna da região. E para ser ribeirinho não precisa ser analfabeto nem ser pobre. Mix. Bom, e ainda nessa seara, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas no ataque de piranhas. Elas estavam no balneário, as pessoas estavam no balneário no Tarumançu, na zona oeste de Manaus. O grupo estava aproveitando o feriado do Dia do Trabalhador, nessa segunda-feira. E esse tipo de ataque de piranhas é comum nessa região, viu? Todos os anos temos notícias desse tipo de ataque, né, Cid? Dá para simplificar essa história. O lance é o seguinte: aonde tem pessoas jogando comida no rio, as piranhas aparecem. Pronto. Eu próprio fui atacado com minha esposa, morderam no pé, como é o caso aqui. A piranha geralmente vai no dedo do pé, entendeu? Sofremos ataques também aqui do outro lado, perto do Açutuba. É só você ver onde tem casa, estão jogando comida na água, vai dar piranha. Não tem jeito. No restaurante ali do japonês já aconteceu muito disso. As pessoas jogavam um resto de comida na água. E as piranhas atacam no raso, na beira da praia mesmo. Eita. E os pés são os locais mais atacados. Mas tem relatos também de ataques nas mãos. E como a água é escura, fica difícil de ver os peixes. E por isso, os ataques muitas vezes são inevitáveis. 18 horas. Vamos falar agora sobre as cotas da Universidade do Estado do Amazonas. A nossa UEA é que a deputada estadual Maiara Pinheiro, dos Republicanos, apresentou um projeto de lei para alterar o percentual de cota para estudantes amazonenses. Isso porque o percentual de 80% foi considerado realmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E caso a proposta da deputada seja aprovada, esse percentual deve cair para 50%. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente para contar mais sobre essa informação. Muito boa noite, André. Então conta mais sobre essa nova proposta da deputada Maiara Pinheiro. Muito boa noite, Karime, Cid, todos que nos acompanham. Exatamente. Isso tudo aconteceu ainda hoje, na manhã de hoje, durante ali uma sessão na tribuna da ALEAN, e a deputada estadual, doutora Maiara Pinheiro Reis, veio aí protocolou um projeto de lei com o objetivo de defender o percentual de vagas disponíveis para os estudantes, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, conhecida como a UEA. O pronunciamento na manhã de hoje teve como base a decisão aí do STF, que anulou no último dia 24 o artigo da lei estadual. Inclusive esse artigo acabou afetando aí a oferta de cotas aqui da universidade a quem faz todo o ensino médio do Amazonas. E de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a lei é inconstitucional e fere o artigo 19, que veda a distinção entre os brasileiros. E essa norma apresentada pela deputada estipula o percentual de 50% das vagas para alunos aqui do estado, baseado em uma lei federal criada aí no dia 29 de agosto de 2012, que trata do ingresso nas universidades e instituições federais também aqui de ensino. Outra mudança sugerida da autoria ainda da parlamentar estabelece 30% para candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente em qualquer estado da federação ou distrito federal com renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário, e 20% para candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente a qualquer estado da federação ou distrito federal. Agora, para a deputada, a proposta busca a adequação da lei de acordo com a realidade local, visando garantir o direito dos estudantes amazonenses, principalmente os de baixa renda. E ainda conforme esse projeto de lei, o candidato à vaga deverá apresentar os comprovantes de renda acompanhados de relatório socioeconômico subscrito da Secretaria de Assistência Social do município em que reside, ou a comprovação de que é beneficiário de um dos programas sociais do governo federal. A gente também entrou em contato com a deputada para saber mais detalhes sobre toda essa situação, e a gente vai acompanhar. E daqui a pouco também a gente volta com detalhes sobre a Universidade do Estado do Amazonas.
Tá ótimo, obrigada pelas informações. A decisão do STF anulou o artigo da Lei Estadual número 2.894 de 2004, que estabelecia 80% das vagas da UEA para estudantes do Amazonas. Mas existe uma lei federal de número 12.711 de 2012, que estipula um percentual de 50% das vagas para ingresso de estudantes de escolas públicas em universidades e instituições federais de ensino. Então, o que nós fizemos foi adaptar a lei estadual para essa norma federal, porque já existe o precedente. Sendo assim, a gente destinou 50% das vagas da UEA aqui para o nosso estado e os outros 50% para a ampla concorrência, dividido em 2 grupos, 30% para os candidatos de baixa renda e 20% para os demais candidatos que tenham concluído ensino médio em qualquer estado ou no Distrito Federal. Devemos considerar também que a UEA é mantida por verba estadual e não federal. Portanto, a gente precisa priorizar o Estado e quem vive nele. Também estamos respeitando o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, de que todos devem ser tratados de forma igual dentro das suas diferenças. E aqui, no Amazonas, a gente sabe que a gente tem as particularidades devidas do nosso Estado. 18 horas. Então a gente acompanhou, sim, agora a fala da deputada Maiara Pinheiro, explicando a proposta para resguardar as cotas da Universidade do Estado do Amazonas, não é, André? Isso mesmo, e a UEA montou um grupo de trabalho para analisar a decisão do STF que julgou inconstitucional a reserva de 80% das vagas aos alunos. E o grupo discutirá sobre a distribuição de vagas para o CIS por meio de apresentação de proposta de regulamentação com o objetivo de manter a democratização do ensino superior no Estado. Ao se pronunciar contra o fim dos sistemas e cotas, também até o deputado federal Amon Mandel anunciou que irá protocolar uma proposta de emenda à Constituição com o intuito de reverter a decisão do STF. A gente vai continuar acompanhando aí quais serão os próximos passos, né, dessa situação. Karime, Cid. Obrigada pelas informações, André. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 18 horas. E nesse Dia do Trabalhador teve inauguração da Casa de Praia Zezinho Correia no Complexo Turístico da Ponta Negra, que foi marcado com uma grande programação com shows de artistas locais e nacional. E mais de 30 mil pessoas prestigiaram a inauguração desse novo espaço. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a festa, traz os detalhes pra gente. Vamos lá, Nathalie. Uma mega estrutura foi preparada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação com a Manauscut e em homenagem aos trabalhadores manauaras. A Casa de Praia Zezinho Correia tem um projeto assinado pelo INPURB, Instituto Municipal de Planejamento Urbano. O titular da Secretaria de Trabalho Municipal, Raidir Junho, destacou que o local foi convertido em um espaço multiuso com focos no lazer, turismo, negócios, artesanato e na gastronomia. A economia que vai ser gerada aqui já de 100 empregos diretos nos quiosques de gastronomia já vai ter um reflexo positivo aqui para Ponta Negra, que não tinha um espaço para alimentação, para a família visitar. E eu queria aqui ressaltar também o carinho que nós tivemos com essa obra, onde a gente respeitou o cenário técnico de acesso ao PCD, todos os pavimentos, em todos os quiosques, o PCD tem uma caminhabilidade tranquila, uma caminhabilidade adequada. Mauro veio com a família prestigiar o evento e conhecer o espaço. Ele adorou. É uma homenagem mais do que válida para essa figura aí que é a cara do Brasil, não vou dizer do Amazonas, do Brasil. Infelizmente não está mais com a gente, mas a homenagem é muito válida. Vamos esperar aí para começar aí os shows aí. A inauguração da Casa de Praia Zezinho Correia contou com a apresentação de artistas locais e a atração nacional, o cantor Frejá, que encerrou a programação. Marcos é fã do cantor e ficou encantado com o espaço totalmente recuperado. Trouxe muita felicidade no passado e agora está trazendo felicidade para a cidade toda, né? Tá todo mundo se divertindo, foi uma coisa muito privilegiada, né? Uma coisa muito boa e é isso aí, é ótimo, né?
O prefeito está fazendo cada vez mais e vai fazer cada vez mais, né? O local Casa de Praia Zezinho Correia conta com restaurantes, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato em um formato modernizado, onde o turista pode apreciar e adquirir os artigos regionais. Lembrando que a entrada no espaço é gratuita. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora 6 horas e 20 minutos em Manaus, e o deputado federal Fausto Júnior, do União Brasil, está propondo um projeto de lei para a realização de um plebiscito para o brasileiro decidir se quer ou não quer a pena de morte no Brasil. Nossa, a pena de morte é sempre uma proposta muito polêmica. Já foi abolida em vários países, mas continua valendo em dezenas de outros, entre eles China, Chile, Coreia do Norte, Cuba e nos Estados Unidos, 7 estados ainda têm aí a pena de morte. Mas para falar mais sobre essa proposta do deputado Fausto Júnior, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu chega junto. Cadu, muito boa noite para você. Então, essa proposta de plebiscito para o brasileiro aprovar ou não a pena de morte no país pode seguir em frente, pode prosperar? Boa noite, Cadu. Eu te digo com toda certeza que não, viu, Karime? Boa noite para você, boa noite, Cid Soares, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E eu arrisco dizer mais, Karime, que esse projeto do deputado Fausto Júnior está fadado às gavetas da história da Câmara, viu? Porque se trata de um assunto que, embora haja uma vontade social, o Poder Legislativo jamais vai discutir uma pauta que remonta aos tempos da escravidão no Brasil. A pena de morte aqui no nosso país foi extinta em 1836 e a pessoa condenada à morte, a última pessoa, né, foi um escravo que não recebeu a clemência do imperador Dom Pedro II. Há mais de 200 anos que a escravidão foi extinta no país, Karime. Então o deputado Fausto Júnior quer reavivar esse debate. Esse projeto foi apresentado no dia 19 de abril, ou seja, há pouco mais de 2 semanas aí, na forma de um projeto de decreto legislativo, ou seja, não precisa passar pela sanção presidencial. E nesse projeto ele convoca a população para um plebiscito, para consultar o eleitorado sobre a volta da pena de morte no Brasil por meio da seguinte pergunta: você concorda com a volta da pena de morte no Brasil? Não! E como argumento, Karime, o deputado Fausto Júnior, ele cita aquele caso do homem que invadiu uma creche em Blumenau e matou várias criancinhas a golpes de machadinha, né? Esse crime causou muita indignação em todos nós, né? Muito asco, né? Revolta diante de um caso tão horrendo como esse, né? Ele atacou crianças, pessoas indefesas, né? Então essa indignação que é natural do ser humano indignou a ele também como parlamentar e o fez apresentar esse projeto de decreto legislativo. É o que ele explica na justificação do projeto dele. Aí você me pergunta, Karine e Cid aí, Cadu, esse projeto avançou? Não. É por isso que eu estou dizendo que ele não vai avançar, gente, vai para a história. Então o projeto sequer foi distribuído pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. E não vai avançar, viu, Karine? O deputado deveria se preocupar mais com aquela frente parlamentar dele, a frente parlamentar em defesa da BR-319, que é uma proposta dele muito atual, né? E está empacada na Câmara. Ele conseguiu a assinatura, Karine, ele formalizou inclusive uma ata, está tudo no sistema da Câmara, mas não conseguiu até agora o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para instalar a frente parlamentar. Ou seja, empacou. Eu tentei contato com ele, com o deputado Fausto Júnior, para que ele possa explicar melhor sobre esse projeto, né, sobre que pede a volta da pena de morte, mas ele passou o dia em reunião com a bancada do partido. Realmente ele esteve mesmo. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados falando ao vivo com vocês e essa reunião prossegue até agora. Por isso que a gente deixa o espaço aberto, se a assessoria sabe. Alô, perdemos. Que a gente está falando sobre esse assunto. Oi, querida. Oi, caiu rapidinho a ligação, mas você estava pedindo para a assessoria, né, voltar a falar, entrar em contato. A assessoria de comunicação do deputado Fausto Júnior sabe que a gente está falando sobre, que vai falar sobre esse tema, que estamos falando sobre isso, que é um tema polêmico, e a gente deixa o espaço aberto para o deputado poder explicar melhor sobre isso.
né? Porque nada melhor que explicar sobre uma proposta tão polêmica é o deputado dar a voz a ele. Como ele está em reunião na bancada do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, a gente deixa o espacinho em aberto para que ele dê essa oportunidade, esse direito dele de se explicar. Karine Cid. Olha, Cadu, só para finalizar esse assunto, eu queria dizer o seguinte, que era interessante mostrar que, eu não sei se foi esse mesmo caso da Machadinha aí, mas teve um pai que perdeu um filho e... Foi muito... Perdoou, passou por cima disso de uma forma muito humana. Isso é ser humano. A gente não pode pensar em revidar na mesma moeda, porque o negócio não funciona, nunca funcionou, acho que não vai ser agora, né? Cadu, mudando de assunto agora, a pedido do Ministério Público Federal, o ministro Alexandre de Moraes enviou para a primeira instância o caso das pessoas aqui na região que são acusadas de participarem dos atos do dia 8 de janeiro. Na prática, o que é que significa isso, Cadu? Cid, significa um passo à frente rumo à liberdade, né? O Ministério Público Federal segue avaliando caso a caso de pessoas supostamente envolvidas nos atos criminosos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília e entendeu que as pessoas presas em outros estados, no caso participando de acampamentos, não estão diretamente ligadas ao objeto do processo, que é a invasão aos poderes da República. Certo. Então, no caso, portanto, sai das mãos do STF e passa para a primeira instância, que são os tribunais regionais. Agora, Cid, aqui em Brasília, havia 6 amazonenses presos no presídio da Papuda por envolvimento nos atentados. E segundo informações da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, essas pessoas foram liberadas já e estão respondendo ao processo em liberdade. São 2 mulheres e 4 homens. Todos eles estão com aquela tornozeleira eletrônica, estão sendo acompanhadas por aquele sistema lá de monitoramento. Agora, Cid, fazendo um apanhado dessa situação, até agora 300 pessoas se tornaram réus nesse processo do caso do 8 de janeiro. E eu falei com o senador Plínio Valério, que tem sido um crítico, né, do trabalho do STF, inclusive ele acusa a Suprema Corte de abuso de autoridade, por não estar individualizando caso a caso, está tratando tudo no atacado, segundo ele. Então, vamos ouvir o que disse o senador Plínio Valério. Sim, eu acredito, houve abuso e continua havendo abuso. Foram presos milhares, centenas de pessoas da mesma forma, do mesmo jeito, e continua havendo, porque eles estão sendo tratados sem individualizar. Cada caso deveria ser um caso, e eles pegam todo e botam aí todo mundo junto. Para mim, houve abuso e continua havendo. 18 horas. A gente escutou então o Plínio Valério e toda a defesa sobre o assunto, Cadu. O senador Plínio Valério, ele tem sido muito crítico com relação ao trabalho do STF, né? Ele tem projetos, inclusive é o autor daquele projeto que cria mandato ao ministro do STF. Então, ele tem esse posicionamento sempre crítico ao STF, inclusive reclama pela forma como está sendo tratado. 200 pessoas, o julgamento está em andamento agora no STF de forma digital, 200 pessoas estão se tornando réus hoje nesse processo, 200. Então ele reclama que está sendo em pacote, em grupo e não individualizado caso a caso. E ele diz que muitas pessoas que não atuaram de forma direta na invasão aos poderes estão sendo criminalizadas de forma injusta. Então esse é o posicionamento do senador Plínio Valério. Karine, Cid. Cadu, para finalizar, também falando em polêmica, tem o projeto das fake news. Será aprovado ou não, Cadu? Hoje foi um dia polêmico a respeito desse assunto aí, né? Exatamente, Karine, eu estou aqui na Câmara dos Deputados falando ao vivo, falando novamente sobre isso e acompanhando essa celeuma que está essa história, essa polêmica em torno desse assunto, né? Está na pauta de votação de hoje, mas até o momento o presidente Arthur Lira ainda não assumiu o lugar dele lá no plenário, viu? Então isso significa que não tem acordo pela aprovação da matéria. Nesse momento estão acontecendo somente os pronunciamentos, os discursos, aquele enrolation do plenário da Câmara que a gente vive assistindo. Está acontecendo isso. O presidente Arthur Lira, Karine, ele colocou esse PL 2630, que é o PL das fake news, em votação para hoje, porque alguns partidos de centro decidiram apoiar o PL 2630, ou seja, decidiram apoiar o governo de última hora. E no cálculo político de Arthur Lira, o PL da fake news tem voto para ser aprovado hoje. Então ele não está perdendo a oportunidade. E diante disso, os partidos da oposição se reagruparam. Então PL,
Republicanos, o Novo, parte do União Brasil, agora são contra a PL das fake news, e a novidade é que o PSDB, partido sumidaço aí, e o Partido Cidadania, do deputado Amon, também anunciaram que estão contra a matéria. Então veja só, o PSDB sumidão resolveu aparecer e anunciar que é contra o PL das fake news. Então a disputa está muito acirrada aqui na Câmara dos Deputados, Karine, e arriscada também para o governo. Então inclusive teve artistas aqui, Glória Pires, teve Fernanda Abreu, cantores, grupos, né, fizeram uma manifestação agora há pouco no anexo 2 da Câmara dos Deputados contra o PL das fake news. Então estão fazendo um movimento muito forte contra esse PL, que, segundo eles, é uma afronta à liberdade de expressão e pensamento, inclusive uma afronta aos direitos autorais. Então, por conta dessa movimentação popular que é muito grande, o governo está apostando na votação com a ajuda dos partidos aliados, porque se a matéria for adiada hoje por falta de acordo, vai ser uma derrota para o governo. Então, hoje é um dia polêmico. Karine, volto com vocês. Eu tenho só uma nota, Karine. Pode seguir. Só uma notinha. 30 segundos, tá Vai bom? lá. Olha, antes de encerrar, eu queria soltar essa notinha, que amanhã acontece a cerimônia de assinatura do decreto que recria o Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. O evento vai acontecer às 11 horas de amanhã no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula. O CBA, Karine, deixa de ser vinculado à SUFRAMA e passa a ser gerido por uma organização social autônoma, que vai ter liberdade para captar recursos. É aquela promessa do ministro Geraldo Alckmin de recriar, de dar segurança jurídica, né, fazer um novo arcabouço jurídico para o CBA, para que ele volte a funcionar. É sobre essa pauta que vai acontecer amanhã. Agora sim, volto com vocês, Karine e Cid. Valeu, Cadu. Ótimo. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. 18 horas. Muito bem, daqui a pouco, aqui no 18 horas, maio é o mês dedicado à conscientização sobre a violência contra crianças e adolescentes. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas e 31 minutos, agora vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 99%. 18 horas. Bom, e o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje e tem o nível no Porto de Manaus marcando agora 27 metros e 17 centímetros acima do nível do mar. Mix. E você sabe quanto já pagou de imposto este ano? Bom, a gente sabe que é muito, né? E vamos aos números. Os contribuintes do Amazonas já pagaram 12 bilhões e 800 milhões de reais em tributos, só nos 4 primeiros meses de 2023. É muito dinheiro. Bom, os dados são do Impostômetro, né? Ferramenta criada aí pela Associação Comercial lá de São Paulo, e revelam que esse ano nós pagamos aqui no Amazonas 5,65% mais do que em comparação com o mesmo período do ano passado. E em todo o país, até agora, o brasileiro já pagou R$1 trilhão em tributos arrecadados pelo governo na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Entrevista do dia. 6h33. Olha, amanhã é dedicado aí, um mês dedicado à conscientização sobre violência contra crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja foi criada em 2010 pela Childhood Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. É o momento para ressaltar a necessidade de proteger as crianças e adolescentes contra a violência física, sexual, psicológica e a negligência. Esses tipos de violências podem acontecer em diferentes contextos, incluindo a família, a escola, a comunidade e na internet. E para falar mais sobre essa campanha, vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Amazonas, doutora Tandra Sena. Muito boa noite. Então, vou aqui começar a nossa conversa levantando uns dados. No ano passado, o Amazonas registrou 1.342 casos de maus tratos, lesão
lesão corporal e até tortura contra crianças e adolescentes. Em média, 3 vítimas foram agredidas por dia. O número é 50% maior do que em 2021. Esses são os números oficiais da Secretaria de Segurança. E a pergunta, presidente, é a seguinte: por que esses casos de violência contra criança e adolescente estão aumentando tanto? Muito boa noite. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês, esclarecendo a população. Bom, acredito que o aumento se dê em virtude da informação, né? Se a gente pensar, embora o ECA já complete seus 33 anos esse ano, muita gente desconhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uma série de avanços, né, em relação a essa possibilidade de punição em relação aos maus tratos, né, de crianças e adolescentes, de uma forma mais recente, a partir dos anos 2000. Então, o que acontece é que a população informada, ela consegue buscar, né, uma ajuda na polícia, buscar as autoridades, um conselho tutelar para fazer as denúncias, o que não acontecia antigamente. Embora, isso a gente não pode deixar de falar, exista muita subnotificação no interior do estado. Então, é mais na capital que a gente vê esses índices aumentando, porque nós temos uma delegacia especializada, né, de proteção à criança e adolescente. Mas, com certeza, a informação, ela leva a maiores números de denúncia, né, e isso daí se reverte em índices, né, de aumento. Doutora, o que pode ser feito de prático para garantir a proteção dessas crianças, uma vez que a maioria das agressões é no ambiente em que elas vivem, ali na casa delas? Infelizmente, a realidade é essa mesmo. O ambiente é intrafamiliar, na maioria absoluta dos casos. O que a gente pode fazer é realmente trabalhar com a questão da prevenção, e nós precisamos trabalhar em rede, né? Então, quando a gente fala no 18 de maio, que é um dia emblemático para a gente combater a exploração abuso sexual de criança e adolescente, nós temos que pensar, deve ser um trabalho contínuo, não só no mês de maio, né? O maio laranja, ponto, não. Acho que é o ano inteiro laranja, porque nós todos temos que ficar alertas, né? Então, na rede de proteção, nós temos um professor que pode verificar um comportamento diferente do que o aluno, um médico que tem que denunciar casos de suspeita de maus tratos, ainda que seja só uma suspeita, ele já precisa denunciar. Qualquer pessoa hoje tem com absoluta certeza a possibilidade de fazer denúncias, tá? Porque o Estatuto e a própria Constituição Federal dá essa garantia. Na Constituição, no artigo 207, fala que, em relação a direitos de criança e adolescente, existe uma tríplice responsabilidade. Antigamente a gente pensava, não, é só do pai, da mãe, né? Hoje não, é do pai, da mãe, do Estado, todas as suas esferas e da sociedade. Então, o que nós estamos fazendo hoje, enquanto ordem dos advogados, vocês, enquanto comunicadores, é justamente estarmos entrelaçando as nossas mãos aí e buscarmos, né, uma solução para essa problemática. Porque, infelizmente, no Amazonas, a gente ranqueia negativamente os maiores índices de violência, principalmente sexual, contra crianças e adolescentes. Agora, doutora, um dos motivos pode ser a impunidade. Olha, eu até pensando, antes mesmo da entrevista, quanto a gente avançou. Para vocês terem ideia, antigamente a gente não tinha vara especializada, né, em crimes só relacionados à dignidade sexual de criança e adolescente. Hoje nós temos 2 varas, então temos 4 juízes na capital trabalhando diretamente com isso. Nós temos uma delegacia especializada. Vai ser inaugurado um centro, né, do Estado, que visa justamente fomentar essa dinâmica mais próxima ali, né, de conselho tutelar, com os diversos órgãos, do mesmo ambiente, para uma criança vitimizada. Então, eu acredito que não é uma questão de impunidade. Eu sei que realmente, às vezes, é demorado, né, todo o nosso sistema judiciário, de uma forma geral, é complexo. O inquérito, ele demora 100 dias para acontecer. A gente nunca pode acusar alguém sem provas, né? Então, as provas precisam ser levantadas. A questão da perícia também, a gente sente que falta, né, ainda avanços até tecnológicos no Brasil, mas a gente já, de fato, já avançou bastante se a gente tiver uma comparação, né, com décadas atrás. Que eu acredito que a gente precisa cada vez mais estar fomentando realmente a informação para que as pessoas não tenham essa visão de vai haver impunidade, não adianta ir na delegacia, adianta.
Porque muitas vezes, justamente essa falta, né, de credibilidade que nossos órgãos, principalmente, né, o Poder Judiciário, tem, que leva a impunidade a acontecer. Então a gente tem que sim acreditar, né, sim, na rede, principalmente conselheiros tutelares. Esse ano é um ano de eleição de conselheiros tutelares. Então é muito interessante que as pessoas na votação escolham pessoas realmente, primeiro, que tenham afinidade com a causa, que tenham conhecimento, né, jurídico, até legal, para fazer esse trâmite, que tenham empatia com as nossas crianças e adolescentes, porque eles, na verdade, a voz deles está nas nossas mãos, né? Depende da gente. Então, eles são aqueles seres mais, vamos dizer, vulneráveis da sociedade. Então, nós realmente precisamos nos dar as mãos e combatermos juntos esse tipo de violência, né? Que é tão, assim, infelizmente, comum hoje em dia. E doutora, essa questão de violência tem a ver com a situação econômica das famílias ou isso acontece independente de questão financeira? Independente de questão financeira. Hoje mesmo, conversando com um grupo de colegas na OAB, nós comentávamos sobre violência em condomínios. E denúncias, né? Muitas vezes um vizinho, como eu falei há pouco, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, então de vizinhos denunciando maus tratos, violência, né? Dos condomínios mais elitizados da cidade aos condomínios mais populares. Então, realmente, esse estuprador, esse violentador, ele não escolhe raça, cor, né, classe social. Todas as pessoas estão sujeitas. Quantos artistas aí, muitas vezes, já depois de adultos, a própria Anitta, né, e outros aí, revelaram que na adolescência foram molestados. A própria Rita Lee, recentemente, contou que ela, com 8 anos, foi violentada. Então, assim, independe de classe social. É um problema de todos nós. E aí, entre os valores da sociedade, entre o papel da imprensa, principalmente, né, de fomentar uma anticultura da violência, né, contrária à violência. E a questão mesmo da proteção a essas crianças, que muitas vezes, né, elas, com menos de 5 anos, não conseguem nem verbalizar o que aconteceu. Não sabe, né? Tem noção do que está acontecendo, né, doutora? Agora, e como fazer para denunciar quando se presencia fatos de violência contra crianças e adolescentes? É o Disque 100? Olha, o Disque 100 é uma das ferramentas, né? Mas a gente pode acionar a polícia de imediato. Claro que nós temos aqui na capital uma delegacia especializada, que é a DECA, né? Delegacia Especializada de Processo Adolescente, que fica ali na Via Láctea, né, um bairro bem conhecido, Retal, que é a Morada do Sol. Entretanto, a gente sabe que quando isso acontece no interior do estado, como é que fica? Aí eu diria que a alternativa seria o Disque 100, talvez, se não tiver telefone, não é? Então a gente tem o papel aí dos conselheiros tutelares, nós temos o papel de toda essa rede de pessoas, né? Do serviço do atendimento social do estado, do município. Os próprios professores são orientados para encaminhar essas crianças. Então, assim, é necessário que você, tomando conhecimento até mesmo de uma suspeita de violência, você tenha a decisão de denunciar, né? Isso aí pode ser feito de forma anônima pelo Disque 100. Ou procurar o conselho tutelar mais próximo, né? Porque todas as cidades são obrigadas a ter, né, conselheiros tutelares. E eles exercem um papel fundamental, porque eles encaminham as pessoas para a delegacia, né, para o Ministério Público, né, para dar andamento no processo para que elas sejam, uma vez apurada aquela violência, as pessoas acusadas sejam realmente punidas. Uma última pergunta: como é que a escola, a família e o próprio Estado podem agir juntos para reduzir drasticamente esses números que realmente são assustadores? Bom, acho que a gente precisa, como eu falei no início, nós temos que pensar no coletivo, pensarmos em rede. Se nós formos viver nossas próprias vidas, né, nós aqui, advogados, né, no caso, estou OAB, né, quanto advogado, isso não me interessa, isso aí não é da minha família, não me interessa. A gente tem que ter uma visão que a responsabilidade é social. Então, se todos nós alinharmos, né, essa busca de realmente
nos solidarizarmos dessas situações e ajudarmos os colegas, tipo, a professora chega para fazer uma denúncia, o conselheiro tutelar, ele vai, muito bem ir até lá. O conselheiro tutelar, uma vez que procura uma delegacia, é atendido pelo delegado. O delegado, uma vez que faz um inquérito, terminou, indiciou, o MP também abraça a causa. Em todos esses momentos, a gente tem que ter essa visão de rede, né? E aí nós temos Ministério Público Especializado, inclusive Defensoria Pública, tem um defensor público só para esse tipo de atendimento, Delegacia Especializada da nossa capital e a própria vara especializada para crimes, né, relacionados à questão da violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. 2 varas. Então, assim, o caminho está aí, né? A gente só precisa ter coragem para, pensando no futuro, não só no nosso pessoal, mas pensando na nossa sociedade, nós fazemos a nossa parte, né? E qualquer suspeita, já fazer a denúncia. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigada. Se vocês precisarem, a comissão se coloca à disposição, a Comissão de Proteção de Crianças e Adolescentes já existe há 3 gestões da OAB, então ela tem se consolidado, né, como uma comissão muito ativa, e nós estamos aí de mãos dadas com a sociedade, esclarecendo se vocês precisarem, né, a respeito dos direitos das crianças e adolescentes. Estamos à disposição, doutora. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Conversamos com a presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Amazonas, doutora Tandra Sena. 18 horas. E o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, lança a ferramenta de inteligência artificial para prever o desmatamento na Amazônia. E com essa tecnologia, os pesquisadores pretendem interromper o desmatamento antes que ele comece. Uma das ações, né, acontece no Pará. Vamos conferir agora a reportagem de Odineia Araújo, que tem mais informações. Os pesquisadores do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, organização sem fins lucrativos, em vez de tentar reparar os danos causados pelo desmatamento, agora atuam para se antecipar ao desmatamento, conhecendo quais áreas estão mais propensas a desmatar. Para isso, eles apostam em alta tecnologia. Assim nasceu a plataforma de inteligência artificial Previsia, que tem o objetivo de prever onde o desmatamento acontecerá, como informa o coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia no IMAZON, Carlos Souza Júnior. Nós desenvolvemos um modelo preditivo, publicamos o artigo em 2017, mas somente em 2020 é que nós lançamos a Previsia, porque nós precisávamos de uma plataforma computacional robusta para colocar o sistema operacional, para responder todos os anos com predições e também com dados, com análise, indicando onde estão as áreas mais críticas e que tipos de ações poderiam ser feitas nesse território. Então nós temos hoje a inteligência artificial a serviço da Amazônia, nós temos hoje também o modelo da Previsia, apontando as áreas de maior risco de desmatamento na região. Um dos primeiros resultados da Previsia foi verificado no Pará, que detém o maior risco de desmatamento esse ano. A previsão é de que 271 quilômetros quadrados de floresta na área de conservação podem ser desmatados até o final do ano. Desse total, 5 quilômetros já foram destruídos em março. Por isso, de acordo com Carlos Souza Júnior, coordenador do Programa de Monitoramento, o IMAZON está buscando parcerias com autoridades da região para interromper o desmatamento antes que ele comece. Áreas protegidas. É preciso criar novas áreas protegidas, principalmente nas áreas críticas. O tamanho do desafio será grande, considerando que a Previsia aponta um desmatamento de 11.800 km² para o próximo ano. Isso equivale a 10 cidades do Rio de Janeiro. Esse é o tamanho do desafio da ministra Marina Silva para o ano que vem. Ainda conforme o IMAZON, a destruição na Amazônia brasileira está chegando perto de um recorde histórico. Somente no primeiro trimestre desse ano, 867 quilômetros quadrados de floresta tropical foram destruídos. É a segunda maior área derrubada nos últimos 16 anos. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
agora são 6 horas e 48 minutos. Karime, tem ingresso para cinema ainda? Temos convite. Agora vamos dar logo, né? Vamos lá, exato. Para a primeira pessoa que parar agora aqui na Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um mimo aqui da Rádio Mix. Você é nosso convidado especial para uma noite no cinema. Vambora. Um par de ingressos, ok? Do grupo UCI. Então, a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, leva um par de convites para o cinema. 18 horas. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense, da política local, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o governador Wilson Lima e o deputado federal Amon Mandel cumprem juntos a agenda na Áustria. Eles estão cada vez mais próximos ou não, Cíntia? Conta pra gente. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a gente tá vendo aí várias postagens, aliás, vamos deixar claro, postagens do governador Wilson Lima em que aparece o deputado federal Amon Mandel. E por que isso é interessante? Por que essa proximidade mostra pra gente alguma coisa? Acontece que Amon Mandel, além de deputado federal, ele é o adversário mais temido ou mais... com mais potencial para tirar a reeleição de Davi Almeida, que é o prefeito de Manaus, segundo as pesquisas que foram publicadas até agora e as não publicadas, né? Fica ali um páreo entre Davi Almeida e Amon Mandel, apesar de já ter um monte de candidatos. Sim, eu tô falando de 2024, que normalmente é o que eu venho fazer por aqui, porque as coisas estão adiantadas e eu só acompanho e trago para você o que está acontecendo. E nessa viagem, o governador Wilson Lima não está tendo nenhum pudor ali em colocar ele ao lado de Amon Mandel. E isso também, a gente sabe que nos bastidores se fala que há uma tensão entre Davi Almeida e o Wilson Lima, que não está tão boa essa relação, apesar das parcerias que existem entre prefeitura e governo. Isso já saiu dos bastidores, a gente já conversou sobre isso por aqui também, que aliados de um lado e aliados do outro entram em choque publicamente, o que também mostra aí como é que está essa temperatura. E quando o governador fica pousando ali ao lado do principal adversário de Davi Almeida, ele também está transmitindo uma informação. Dessa vez, agora eles estão na Áustria, né, para falar sobre energia renovável. Pelo menos oficialmente essa é a agenda, mas a cada vez que é colocada ali uma foto, não tem como você não enxergar todo esse pano de fundo. Amon Mandel está mais tímido em postar foto com o governador Wilson Lima, viu? Ele postou agora uma em que aparece não tão próximo ao Wilson Lima, ele tem mais uma pessoa e depois o governador. Já o governador não, posta, faz elogios a Amon. A relação tá um pouco diferente de um lado e do outro, não tá muito proporcional, mas a gente tá entendendo ali o que tá acontecendo, pelo menos o que tá transmitindo pra gente é que tá tendo uma proximidade. Eles estão na lua de mel já, né? Que o casamento já aconteceu, já tem algum acordo ali. Mas tem sempre um que posta mais o casal do que o outro, né? Não, gente? Foi assim que ganhei um ex, né? Foi desse jeito aí. Pronto. Karime, Cid. Bom, Blink, hoje não teve sessão na Câmara Municipal. Os vereadores estenderam aí o feriadão. O que houve? Pois é, quem pode, né? Opa. A Câmara Municipal de Manaus suspendeu a sessão dessa terça-feira por causa de uma manutenção elétrica que foi realizada pela Amazonas Energia na Zona Oeste de Manaus. A gente estava esperando, né? Foi até anunciado, sobre a manutenção que teria da Água de Manaus por conta de uma manutenção elétrica da empresa Água de Manaus. Mas foi cancelado isso tudo? Aí isso foi cancelado. Só que a Zona Oeste ainda sofreu um pouquinho com uma manutenção elétrica e a Câmara Municipal de Manaus fica lá. De qualquer forma, a Câmara tem 2 geradores, tá? Não apenas um. Então, questionei ali, mas por que não teve sessão com toda essa estrutura? E a resposta foi que há uma alta demanda da rede elétrica por conta de microfone, painel no plenário, tudo isso. E até teve uma queda no sinal da TV Câmara, que é no canal 6.3, que pela parte da manhã. E essa foi a justificativa. Então, não teve sessão e também não há nenhuma previsão de reposição disso. Não sei se virá em breve, mas hoje não teve sessão. Então, foi feriado ontem, não teve sessão hoje. Vamos ver o que acontece amanhã. Porque na quinta e na sexta, o normal é não ter sessão, porque só são 3 dias na semana de trabalho. Karime, Cid.
Então, Cid, seguindo aí, hoje, perdão, sou eu. Estou aqui reorganizando a paginação do programa. Estou vendo a matéria que pode ir ainda, a matéria que vai dançar. Estou aqui querendo salvar aqui as informações para a gente e perdi meu ponto aqui, gente. Isso, vambora. Bom, a comunidade LGBTQIA+, pode ganhar uma lei para protegê-los no mercado de trabalho, né, Cíntia? Isso faz parte de um projeto que começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Conta mais detalhes para a gente. Deixa eu te contar. É porque tem um projeto de lei que está tramitando aí na Câmara Municipal de Manaus, que vem da deputada Maíra Dias. Ela quer, como a Karime disse, né, estabelecer ali uma proteção no mercado de trabalho para a comunidade LGBTQIA+, APN+. A primeira medida da proposta é que seja proibido que a pessoa que está ali recrutando um candidato, ela não pode perguntar qual a orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, ou sobre a pessoa ser uma pessoa intersexo no processo de seleção de candidatos. Porque, na verdade, eu conversei com uma pessoa de RH, né, que trabalha com isso, e isso já não é permitido. Não existe uma lei sobre isso. Mas isso já não é de bom tom. Nem isso, nem perguntar a idade, nem se a pessoa mora longe ou mora perto. Enfim, uma série de informações que, se a empresa pede... Aí eu perguntei, tá, beleza, ela perguntou, e aí o que eu faço? Se eu quero deixar claro minha posição, mas também não quero ser grossa, porque, aliás, é uma via de mão dupla ali, né? Eu quero emprego, a pessoa quer contratar, então é complicado. E aí, a proposta, a sugestão que esse especialista me falou, eu achei super bacana, que foi assim: você faz uma pergunta sem ser agressivo sobre qual é a cultura da empresa sobre aquele tema. Por exemplo, perguntou a idade. Vamos dizer que é porque você parece mais velho. Vocês têm alguma política que tem algum problema, é contrário à pessoa mais velha? Enfim, colocar a empresa também como candidata ali. Eu achei bem interessante uma saída. Mas, claro, que ter uma lei que protege a pessoa da comunidade LGBTQI... LGBTQIA+. Isso. Seria bem interessante. Não há uma lei no Brasil. Há uma lei só em alguns estados do Brasil. E o Amazonas seria mais um estado aí a ter essa proteção. Vamos só deixar claro que a sigla, ela designa pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, intersexuais, assexuais, pansexuais e não binárias. É isso, Karime, deu tempo. E mais, né? E o mais, que é o importante também. Certo. Né? Não se adequa a nada. E os mais, enfim. É isso. É isso? É isso que temos para hoje. Vamos ver como esse projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa. Lembrando que é uma Assembleia que tem como esse projeto de lei ser discutido e trazer ali mais informação pra gente, mais tipo... Enfim, vamos ver como é que esse vai tramitar no plenário, né? Tá ótimo, então. Vamos ver. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite, até amanhã. 18 horas. Esporte. Agora 6h57. Chegou a hora da gente saber dos assuntos do esporte com Cid Soares. Vamos lá, porque já estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado hoje à tarde, a CBF definiu os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. O campeão levará aí 92 milhões. Nossa! Uau! Vamos aos confrontos. Tem Flamengo versus Fluminense. Bahia enfrenta o Santos. Fortaleza vai encarar o Palmeiras. O Corinthians pega o Atlético Mineiro. Grêmio bate com Cruzeiro. Atlético Paranaense versus Botafogo. São Paulo Sport, Internacional e América de Minas Gerais. Mais cedo rolou uma homenagem da CBF ao Galvão Bueno. Isso antes do sorteio. Foi bem legal, né? Antes desse sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. E rendeu reações nas redes sociais. Lógico. Tá o Galvão lá, né? Bom, a demora para o começo da definição dos confrontos fez até o narrador brincar no palco durante a cerimônia. O Galvão mandou essa, aspas: eu vejo todo mundo aqui na plateia ansioso para o sorteio. Eu acho que todo mundo quer ver o sorteio, gente. Fecha aspas, estava Galvão. É isso mesmo, olha. Bom,
Até o perfil oficial do Botafogo nas redes sociais brincou com a demora para o sorteio, fazendo alusão ao alto número de acréscimos nos jogos do Campeonato Brasileiro desse ano. O internauta mandou: meu Deus, não é meme? Virou arquivo confidencial do Galvão. Por aí Muito foi, bom. né? Bom, e os termos Galvão Bueno e arquivo confidencial foram parar nos Trend Topics do Twitter. Bom, mudando de assunto, pela terceira vez, a terceira rodada, né, do grupo D da Copa Libertadores, Fluminense e River Plate se enfrentam hoje à noite no Maracanã às 8 horas da noite, horário de Manaus. Corinthians e Independiente del Valle se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do grupo E da Libertadores da América. A bola rola no Neoquímica Arena às 8 da noite, horário de Manaus. Pela terceira rodada do grupo D da Copa Sul-Americana, Desportos, Tolima e São Paulo se enfrentam agora. Estão se enfrentando aí lá no Manuel Turílio Toro, e começou às 18 horas, deve estar acabando isso, horário de Manaus. Para encerrar, pela terceira rodada da fase dos grupos, né, da Copa Sul-Americana, o Santos visita o Newell's Old Boys da Argentina. Daqui a pouco, às 8 da noite, horário de Manaus, é o que temos para hoje. Mix. Faltando um minuto para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério da Saúde inicia no próximo dia 13, aqui no Amazonas, a campanha nacional de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo. O estado é um dos focos iniciais da campanha devido ao registro de um caso de poliomielite no Peru. O caso ocorreu em dezembro do ano passado e foi confirmado em março. E foi a apenas 500 quilômetros da fronteira brasileira. É uma região de população indígena, onde há muita circulação na fronteira. E isso levantou um alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, há um risco de reintrodução da poliomielite no país. Por isso, é preciso recuperar as coberturas vacinais, principalmente na fronteira. O Amazonas já está fazendo ações de vacinação contra a polio, mesmo antes da campanha nacional. Mas o governo federal vê uma necessidade de expandir para todos os estados. 18 horas. Agora às 7 em ponto. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.